Deixa eu te fazer uma provocação certamente você já ouviu isso ou vai ter gente em casa ouvindo o nosso papo que vai falar assim, pô, mas esse modelo descentralizado não funcionaria no Brasil porque daria muita margem para corrupção. Por exemplo, o cara, o policial com muito poder dentro de um bairro, né? Ele estaria sujeito a ter mais possibilidade de dominar tudo e corrupção com comércio, ou aqui no Rio com uma comunidade, com uma favela. Certamente pessoas vão pensar assim, não, no Brasil não daria para ser do jeito que é nos Estados Unidos. Você já ouviu isso? Faz sentido para você? Tá, se você tem uma autoridade central na cidade inteira, vou usar o exemplo de um delegado aqui, não tô falando que o delegado tá? Se você cooptar aquele delegado, acabou a segurança pública naquela cidade. Exato. Então esse exemplo, essa argumentação que você tá usando, ela já é uma realidade hoje no Brasil, não no sentido de que os delegados são tudo corruptos. Não, tô falando isso não, tá? Eu tenho vários amigos delegados que são assim, policiais de ponta, eu iria pra guerra com eles, entendeu? O que eu tô falando é o seguinte, é de que o sistema, quando ele tá simplificado e centralizado numa pessoa só, e é aquela pessoa detém o poder único de tomar certas decisões, basta comprar essa. Só basta comprar essa. É muito mais barato pro crime organizado pagar por uma pessoa do que, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, lá na minha cidade onde eu trabalhava agora, meu último posto de patrulhamento ostensivo, nós tínhamos 45 policiais lotados lá, tá? Município pesado, mas assim, é um dos municípios mais ativos dentro do condado, nós tínhamos 45. E tenta comprar 45 pessoas, 45 policiais, entendeu? Tenta comprar. Todos eles com o mesmo poder de polícia, não tem um mais polícia que o outro. São 45, todos eles diante da lei, todos eles fazem o mesmo trabalho, entendeu? Você pode até comprar 2, 3, 4, quem sabe 5. Você não compra os 45. E outra, se eu ver um colega meu sendo corrompido, entendeu? E ele é a minoria, lógico que eu não vou ter esse problema de que, não, eu não vou lidar com ele, porque, meu colega, não, pelo contrário, eu vou dar a voz de prisão pra ele, vou levar ele preso. O que já aconteceu lá, entendeu? Então, é muito mais fácil pulverizar e descentralizar, entendeu? Do que concentrar tudo num poder só, entendeu? Então, pra gente funciona, entendeu? Exatamente para evitar essa questão. Então, por isso que, por exemplo, nós temos essa descentralização da polícia lá, porque se você, mesmo até na organização, não tô falando só na organização dos cargos, assim, se você até pegar, por exemplo, a organização da polícia em geral nos Estados Unidos, não tem como chegar e falar, todas as polícias vão fazer isso. Não tem como. Não tem como o governo central falar, todas as polícias vão fazer isso. Não tem como. Do que se você tivesse uma polícia nacional dos Estados Unidos, como tem gente que quer isso lá, como uma forma de conseguir controle total sobre o braço armado do Estado, entendeu? Eles querem, tem uma proposta agora, eles querem criar uma polícia nacional. Tenta fazer agora com 19 mil agentes policiais, cada um com o seu chefe, para ver se consegue. Entendeu? Principalmente, e outra, geralmente, a história da humanidade fala isso. Geralmente, quando o pessoal quer centralizar o poder, não é por boas razões. Nunca aconteceu na história de um governo ter centralizado o poder ou ter criado uma força nacional de polícia centralizada com boas intenções no coração. Nunca teve. Eu desafio alguém a me mostrar na história da humanidade um governo que criou uma polícia nacional centralizada e que no final das contas acabou funcionando. Mas geralmente antecede a uma tomada de poder, antecede a um abuso de autoridade ou até, enfim, um monte de coisa que aconteceu, a implementação de uma ditadura. Para evitar isso, é que nós temos 19 mil agências totalmente separadas uma da outra. Não tem como. Faz sentido. Você não tem como cooptar 19 mil. Entendeu? Você não consegue. E essas 19 mil respondendo não ao Estado, essas 19 mil agências, elas respondem à comunidade. É a melhor forma de policiamento comunitário que existe no mundo. Eu digo isso no mundo. Por quê? Quem manda não é a União. Quem manda é o cidadão. Entendeu? Como deveria ser. O poder da polícia é do povo para o povo pelo povo. Então, no final das contas, quem manda na polícia, quem deve mandar na polícia, não é a União, não é o governante, não é o presidente, não é o governador. Não é. É uma força à disposição do governador, à disposição do prefeito, à disposição, enfim, de quem está no poder. Mas o poder, ele emana do povo. O povo tem que decidir até onde a polícia vai, enfim, tudo mais, entendeu? Então, pra gente, o nosso sistema funciona dessa forma e tem funcionado muito bem. Também, questão da dificuldade agora de tentar tomar o poder. Por quê? Porque as polícias não caem nessa de que, o presidente mandou, a gente tem que fazer, não. Entendeu? O xerife mesmo, meu chefe, todos que passaram por coisa, eles falam abertamente. Eu presto contas pro povo. Eu não presto contas pro governador. Não presto contas pro presidente. O presidente não tem como mandar o xerife fazer uma coisa. O governador não tem como mandar o xerife fazer uma coisa. Porque ele é um cargo eleito pelo povo. Então ele tem autonomia.
Agora, ele não tá fazendo um bom trabalho, ou ele não é reeleito, ou no pior das hipóteses, se ele cometer um crime, impeachment na hora. Vai dizer que isso não é um sistema perfeito do povo determinando, né, a atuação da polícia. Então, aí aqui no Brasil, tu tem a figura do governador mandando na polícia e, em âmbito federal, o presidente. O governador nomeia o chefe da polícia militar, o chefe da polícia civil. Nós temos um sistema parecido lá. Esse cara vai nomear os chefes dos batalhões, né? Uhum. Dos centros de comando e tal, e depois dos batalhões. Então, na essência, tudo isso é um cargo político para atender o interesse do governador. É. A diferença é que lá você vai ter as nomeações, mas o chefão da polícia em cima foi eleito tal como o governador. Exatamente. E ele tem garantia condicional que ele vai ficar ali 4 anos. Exatamente. Então, se o governador der uma ordem para ele não tem vínculo com isso. Ele não é subjugado ao governador. Em termos assim de autoridade, ele está no mesmo nível que um governador. Entendeu? Então, o que eu falei que nós temos um sistema parecido é porque, por exemplo, a Polícia Rodoviária Estadual, né, que é a CHP, né, o famoso CHIPS, eles são polícia estadual. Eles são Polícia Rodoviária Estadual. Eles estão debaixo da autoridade do governador, entendeu? Então, o governador determina se quem vai ser o chefe, o comissário, né, que é o chefe lá da Polícia Estadual. Só que a Polícia Estadual lá, que seria, no caso, a Polícia Rodoviária Estadual, ela não tem atuação no território americano, no território da Califórnia inteiro por todos os crimes. Ela tem as rodovias e áreas onde não tem atuação de outras polícias, entendeu? Tá, o governador tem esse acesso a essa tropa, né, de policiais rodoviários estaduais? Tem. Mas mesmo assim é limitado. Porque dentro dos xerifados, né, das áreas do condado, quem lida com o crime do dia a dia, ou o chefe, as polícias municipais, é o xerife. E o xerife, ele é eleito, né, por voto popular. Então a população realmente tem esse controle, ela mantém esse controle, e aí do xerife que não atender às demandas do povo. É um impeachment na hora, rapidinho o cara perde o cargo dele, entendeu? Ou ele não é reeleito, chega outro cara que fala, não, esse xerife aqui não seguiu as normas da população, então eu tô chegando aqui porque eu vou ser a voz do povo, eu vou fazer o que o povo quer, de forma constitucional, claro, né? Ele vai lá e toma o cargo do outro na eleição geral, entendeu? Então isso acontece, entendeu? Entendi. E aí, cara, pensando aqui no Brasil, como é que seria isso, né? Nós teríamos, então, uma figura sendo nomeada, né? Que seria o que você fez analogia com o secretário de Segurança Pública. Uhum. Aí, como é que seria essa descentralização para estar parecido com o modelo que é nos Estados Unidos? Se Como fosse é pra que fazer aqui? Isso, como é que você poderia exemplificar? Por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 92 municípios. De cada município teria uma polícia. Seria isso? O que eu faria? Se eu pudesse fazer. Fazendo uma analogia com o modelo de lá, pra gente entender como que funcionaria aqui. Se fosse aqui, vou usar o exemplo do Rio. Se fosse exemplo aqui, o município do Rio, tá? A cidade do Rio de Janeiro, né? O município do Rio de Janeiro teria sua própria guarda municipal. Guarda municipal seria a Polícia Municipal do Rio de Janeiro, tá? A PM, no caso que seria uma força, digamos, estadual, né? Ela tomaria conta, né, do policiamento em áreas onde, né, a densidade urbana é baixa, as áreas rurais, ou cidades em que são pequenas demais para ter seu próprio GCM, sua própria polícia municipal. Então, por exemplo, a polícia militar cuidaria, por exemplo, do policiamento, por exemplo, de Niterói. Entendeu? Niterói teria a polícia militar fazendo o trabalho dela, porque é uma força policial estadual, e ela faria o trabalho. E o centro aqui, a cidade do Rio de Janeiro, teria a polícia municipal do Rio de Janeiro, fazendo policiamento, aquela coisa toda. As duas atuando de forma normal, tudo mais, né? O chefe de polícia aqui da Polícia Municipal seria indicado pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, entendeu? E não deixa de... A polícia de Niterói, né? A polícia militar que cuidaria da área de Niterói, né? Teria seu tenente-coronel cuidando do batalhão lá, mas não deixa de ser uma força que pode atuar no estado inteiro, pode auxiliar a Polícia Municipal do Rio de Janeiro caso fosse preciso, e ela não deixa de ser atuada debaixo da autoridade do secretário de Segurança Pública e do governador, entendeu? Então assim, teria esse balanço. Então, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, por ser a maior cidade no estado, vamos pôr assim, ela teria uma polícia para adequar a realidade dela, que não é necessariamente a realidade, por exemplo, da cidade do interior do Rio de Janeiro, entendeu? Então a polícia daqui seria adaptada à realidade daqui, entendeu? E outras áreas tem a polícia lá que lida com a polícia de lá. Assim como se é uma cidade do interior. Qual é a cidade do interior aqui do Rio de Janeiro? Interiorzão lá, interior. Pô, cara. Alguém lembra aí uma cidade? Sei lá, meu irmão,
Tô com medo de falar errado. Mas enfim, uma cidade lá no interior. Sei lá, Itaperuna, Resende, Mendes. Resende, vamos pôr assim, Resende. Eu não sei onde é mais Resende. Então, por exemplo, Resende, ela poderia ter sua própria polícia municipal de Resende, a Guarda Municipal de Resende. É uma polícia para aquela região, adaptada para a realidade daquela região. Sim, que seria a polícia municipal equivalente à guarda municipal. Exato. Assim, a polícia municipal de Resende seria totalmente diferente da polícia municipal do Rio de Janeiro. Concordo. Porque são duas realidades diferentes. Concordo. Agora, tentar pegar um formato só para adaptar para o resto do estado é muito complicado. Não é impossível, só é difícil. Entendeu? Então, se fosse para adaptar a realidade que nós temos lá para cá, entendeu? Então, por exemplo, a cidade aqui, digamos, a região aqui do Condado do Rio de Janeiro, que pega Niterói e tal, não sei o que, não sei o que, teria seu secretário de Segurança Pública regional eleito, sei lá, entendeu? E teria, por exemplo, poderia ter o governador ainda coordenando, alguém debaixo dele coordenando o trabalho no estado inteiro, não tem problema ter isso, mas haveria uma regionalização das decisões para se adaptar melhor às realidades locais, entendeu? Porque aí o formato da polícia aqui, digamos, nessa região, seria totalmente diferente do formato que seria lá em Resende. Em vez de ter uma forma que funciona para o estado inteiro, entendeu? Então, mas esse comando não estaria subordinado ao prefeito da cidade, né? E sim a essa figura eleita. A polícia municipal do Rio de Janeiro, sim. Teria o seu chefe de polícia, que é subordinado ao prefeito. Que é como acontece com a GCM agora. A GCM é subordinada ao prefeito. Exatamente, estou tentando entender. Exatamente. Então seria basicamente transformar as guardas em polícia municipal. Sim. Que é um projeto que tem muita força, né? Já deveria ter acontecido. Exatamente. Já deveria ter acontecido. Entendeu? Agora, o governador talvez não queira, né? Perder esse poder, né? Eu não acho que é uma perda de poder. Tá, no final das contas, é aquela questão, né? Ninguém quer abrir o seu, né? Porque você perde alguma coisa, mas você prefere ver não sei se nem é uma palavra em português, o pioramento, né? Do serviço à população para poder atender ao gostos de um grupo, ou de um grupo de interesse, ou até de uma pessoa, né? Então, no final das contas, qualquer decisão que seja ser feita, mesmo que seja uma perda de controle pelo governador, mas se visa a melhoria e vai resultar em melhores resultados para a segurança daquele local, então deveria ser adotado. Então não tem como assim, não. Se lasca a população. Eu sei que é um projeto bom, vai dar para você, mas no final das contas eu não posso abrir mão do meu. Mas isso é errado, entendeu? No final das contas, o objetivo sempre tem que ser eficiência e bom serviço, bons resultados. Então, se for preciso mudar, reinventar o Estado ou o país, isso precisa ser feito. E volta aquele assunto que a gente fez, né? Não tem como as instituições públicas não se adequarem à evolução da sociedade, entendeu? Tem que se adequar, entendeu? E não ficar, não, vocês que se adequem a gente não vai mudar não, a gente tá assim há 200 anos, 300, 500, vocês têm que se virar aí, e não vai mudar. Não, muda. Se não tá funcionando, muda. Entendeu? Cara, ó, eu vou tentar aqui responder pensando com os defensores do sistema atual. Vão dizer que a polícia já funciona assim, que a polícia militar em Mendes, em Itaperuna, em Volta Redonda, ela funciona exatamente dessa forma. O batalhão de lá conhece a característica da cidade, os policiais lotados lá são de perfis diferentes dos policiais do Rio de Janeiro, né? Eu acho que eles defendem nessa linha, né? Mas o poder é centralizado. Mas, por exemplo, o pessoal de Resende, o de Mendes, eles decidem como é que a polícia atua? Negativo. Tá. Se o cidadão, não, senhorzinho. De cidade nenhuma. Senhorzinho, senhora lá, super humilde, entendeu? Super humilde lá, quiser conversar com, digamos, o comandante-geral da PM, né? Não sei quem é, às vezes é um cara que tem um bem receptivo. Eu tô usando um exemplo em geral aqui, tá? Ela vai ter que se deslocar, ou ele vai ter que se deslocar até a capital para tentar uma audiência, para tentar conversar com o comandante-geral, porque ela não quer conversar com o tenente-coronel lá do batalhão. Ela quer conversar com o chefe-geral, o cara que vai mandar, entendeu? A pessoa talvez não consiga, eu não sei. Eu não sei como é que é o acesso ao comando da Polícia Militar aqui do estado, né? Mas em geral é complicado, só o deslocamento é complicado. Ou então, cara, na prática que funciona? O comandante do batalhão é o xerifão, é o que manda em tudo. Só tem um problema. Tanto o comandante do batalhão quanto o delegado de polícia civil responsável, ele fica ali 4 meses, 3 meses e vai para outro batalhão. Ele não cria laços, né? Ele não cria laços. Ele tá ali no batalhão, ele comanda, coloca a forma dele de pensar, daqui a 6 meses vem outro. Isso não funciona.